Oi, hoje nós vamos falar da sociedade de gênero. Deixa eu pegar aqui o browser. Cadê? Mindmap. Ok. Hoje nós vamos falar da sociedade de gênero. E o que ela é. E como ela é. E o como... nós vamos desconstruí-la. A sociedade de gênero é a nossa sociedade em geral. E nós, na live de hoje, vamos ter que construir algumas ideias e responder algumas perguntas, como o que é gênero, o que é sexualidade, como o gênero afeta a sociedade. E essas perguntas vão ser bem importantes para a gente definir algumas coisas. Bom, estão vendo aí, gente? Estão vendo? Tá tudo aí certinho? Tá vendo aí? Hoje nós vamos falar da visão queer sobre visão queer e da visão feminista sobre gênero e o como ela é importante e como nós vamos entendê-la. Aqui nós vamos responder algumas perguntas: o que é gênero, o que é sexualidade, como o gênero afeta a sociedade. Essas 3 perguntas vão desenrolar em várias outras perguntas extremamente importantes e como isso nos mostra. O gênero, como nós o entendemos, ele está presente em todos os aspectos da sociedade. Ele é uma forma de controle, e ele começa através do controle reprodutivo, do controle estrutural, do controle sexual. O gênero e seus papéis são formados a partir disso. E aqui nós temos que começar a analisar. Se a gente for ver, por exemplo, pela teoria queer, pela teoria feminista, pela teoria decolonial, existem várias visões, algumas vezes conflitantes de gênero, sexualidade, mas a questão é que, no geral, nós temos um contraste. Existem a binariedade. A binariedade, dentro da sociedade colonial de gênero, como eu já falei do gênero e colonialidade, ela é uma forma construída na sociedade europeia. A binariedade vê 2 gêneros, homem e o gênero mulher. Só que isso também não é exatamente verdade. A binariedade ela também atribui algumas características essencialistas, como mãe, como, por exemplo, filha, como, por exemplo, criança. E aqui o homem, ele pode ser atribuído criança, filho. Veja que o homem, a categoria pai não é separada da categoria homem, a mulher é separada da categoria mãe. Isso depois a gente vai falar sobre. A gente vai falar sobre essas divisões categóricas. Isso aqui é a binariedade de gênero. A binariedade de gênero é onde existem 2 categorias essenciais, o homem e a mulher, que são definidas por categorias fundamentais e relações fundamentais de gênero e classe. Como eu já falei em uma live sobre gênero, antes da questão colonial, pelo menos, não existe uma força única. Não existe uma força única dentro do gênero. Não existe uma força essencial. O que vai existir nesse caso é como a sociedade constrói o gênero. E nossa sociedade, ela existe dentro do gênero. Eu vou ter que me sentir obrigado a citar Lugoni de novo. A nossa sociedade é tão generificada, o gênero é tão entrelaçado dentro das nossas relações sociais, que as nossas relações sociais são tão definidas essencialmente pelo gênero, que nós
formamos uma característica onde a nossa própria linguagem é afetada e construída pelo gênero. O gênero é socialmente feito, construído e criado, mas, ao mesmo tempo, o gênero é essencialmente imposto. E aí, nós temos essa contradição. Dentro da sociedade de gênero, tudo tem gênero. As roupas que você veste, como você fala, com quem você anda, o que você veste, como você veste, aonde você veste, por que você faz, com quem você faz o quê, por que você faz aquilo, como você faz aquilo, onde você faz aquilo. Tudo isso tem características de gênero atribuídas. E dentro de uma sociedade patriarcal, o que se quer dizer com sociedade patriarcal? Geralmente o pessoal vai pegar a definição do dicionário e falar: um patriarcado é onde os homens dominam. Sim, existe uma relação de dominância do homem cis com os outros gêneros. Essa é uma relação real, existe uma relação de dominância. Mas esta relação não é só uma relação de dominância, também é uma relação de normatização. A normatividade onde o homem cis, hétero, branco, burguês é colocado acima de tudo. A sua relação do homem cis, hétero, branco, burguês é o padrão. Ele é o que a gente define como homem. Tanto é que a relação do gênero vai sendo afetada por qualquer um dessas características. Um homem negro, cis, hétero, por ser negro, ou por ser não branco, ou por ser indígena, ou por ser pardo, ou por ser japonês, ele tem a sua relação com a sua masculinidade alterada, a sua relação com ser homem é alterada pela sua visão racial. A visão racial também impõe relações de gênero. Um homem gay também tem relações alteradas com o gênero. As relações interseccionais se alteram com as relações de gênero e classe e raça e sexualidade. Então, nós voltamos para definir, dentro dessa ideia do anarcoqueer, como o gênero afeta e como o gênero cria relações sociais de hierarquia. O homem está acima da mulher. O cis está acima do não cis. A binariedade classifica estas dicotomias como fundamentalmente antagônicas. Também em relação à monogamia. Então, o que é o gênero? O gênero é um construto social de imposição. Ele é uma imposição de comportamento, ação e apresentação. E o que eu quero dizer com a apresentação? Quando nós falamos de apresentação, por exemplo, em Butler, muitas pessoas acham que é as roupas que você veste, mas na verdade não. Ao você declarar algo, você cria uma identidade de algo. Essa identidade é criada a partir da declaração verossímia. Essa declaração verossímia vai se formar a partir do quê? Eu sou proletária, por exemplo. Eu sou uma mulher. Eu sou não binária. Cada um destes eu sou é uma declaração de uma identidade. Eu sou brasileira. Eu sou humana. Estas declarações de identidade vão se formando através das importâncias e relações que nós damos a esta identidade. Basicamente, ao falar que se é algo, você começa a performar aquele algo, você começa a criar a identidade daquele algo e a significância daquele algo. Por exemplo, se eu falo eu sou uma bruxa, logo eu estou declarando uma significância que pode ser minha ou pode ser social. E você cria esta significância a partir da sua declaração. Muitas pessoas acham que a declaração não é importante, mas a declaração é. Dentro da sociedade, dentro de como o ser humano comporta-se, ao declarar algo, você dá poder àquele algo. E este poder, eu estou falando,
Eu posso falar num sentido esotérico, mas eu não estou falando nesse sentido, eu estou falando no sentido real. O poder que se dá a algo é aquele poder que você declara. Eu sou, por exemplo, vamos supor que uma pessoa vai e declara: eu vou votar no Lula. Eu vou votar no Lula é uma declaração, E se essa pessoa votar no Lula no futuro, ela fez uma declaração de realidade. Ao fazer essa declaração de realidade, ela fala, portanto fez. A voz tornou-se real. Quando um juiz fala, você está preso, você faz-se preso. A voz do juiz torna-se uma voz de comando social. Logo, a voz torna-se poder. Isso pode ter maior ou menor nível. Um juiz tem poder tanto dele, quanto da polícia, quanto de outras forças que estão por trás dessa voz. Uma pessoa que negra, trans, pobre, não tem o poder do Estado de trás de si, logo a sua declaração se torna uma declaração pessoal, íntima ou microsocial dentro do seu meio social. E esta declaração também pode ser feita não verbalmente. Existem, eu estou falando o eu sou, mas essas declarações podem ser verbais ou não. Você se declara queer quando você sai do meio da apresentação normativa. Ao você quebrar a apresentação normativa, você declara-se queer também. Se você fala que você é queer, você está quebrando essa apresentação normativa também. E ao quebrar esta apresentação normativa, você quebra a expectativa que lhe é imposta. Então, o gênero se torna um conjunto de expectativas sociais perante uma imposição física. Algumas pessoas nascem com genitálias específicas, a maioria nasce com genitálias X ou Y. A questão é que essas genitálias lhes são impostas através de uma estrutura social de gênero. Basicamente, a genitália é física, mas o gênero não é. A categoria mulher não é uma categoria física, ela é uma categoria social. E isso vai desde Beauvoir. Lá em Simone de Beauvoir, eu não nasci mulher, eu me fiz mulher. As pessoas se fazem mulheres. E quando ela fala isso, ela não está só falando no mesmo sentido de hoje, ela está falando que a categoria mulher, ela é considerada uma categoria diferente, uma categoria inferior. O homem castrado, como ela vai falar no seu próprio livro. E ao falar dessa categoria do homem castrado, da categoria inferior, nós temos que classificar essas categorias como próprias. E aí, isso vai na primeira, na segunda, na terceira onda do feminismo e na quarta onda depois, que nós vamos ver categorias completamente diferentes dessas visões. E aí, depois de tudo isso, como nós vamos definir esse gênero? O gênero, então, é um conjunto de características sociais impostas a indivíduos sobre comportamento, ação e forma. Basicamente, se quer que um indivíduo socialmente relativo haja de uma certa forma. Se você for parar para pensar, o gênero não faz sentido, mas ele está em todos os nossos aspectos. Ele é um spook, segundo o sentido stineriano, mas ele está em todos os aspectos da nossa vida. A forma como você se senta pode ser classificada como masculina e feminina. Cruzar as pernas, por exemplo, dentro da sociedade de gênero brasileira, é classificada como uma ação feminina, não masculina. O jeito que você fala, se você fala mais sutilmente, você é classificado como uma pessoa mais feminina. O jeito que você age, como você anda, com quem você anda. Por exemplo, não é incomum um homem cis que anda muito com mulheres ser classificado como afeminado ou ser lido como gay só pelo fato de andar com mulheres, mesmo que ele seja hétero. Esse é o ponto. Até as pessoas que você se cerca ao seu redor, se o seu ciclo é majoritariamente de um grupo ou de outro, dentro da sociedade de gênero, este grupo ele contamina a visão dos outros sobre você. Uma mulher que anda só com homens é vista como mais masculina, por exemplo.
Então, o jeito que você fala, o jeito que você anda, aonde você anda, como você anda, com quem você anda, por quê e o porquê que vai importar. E aqui nós temos a questão. Ah, tudo, tudo tem um gênero. Tudo tem um gênero. Tudo dentro da sociedade de gênero é imposto um gênero aquilo. Vestidos são classificados como coisa de mulher. Vestidos dentro da sociedade de gênero tem gênero. Apesar de não fazer nenhum sentido. Não tem nada de fundamentalmente mulher que tenha num vestido. Não tem nada, tipo, que classifique aquilo fundamentalmente. Você pode e deve vestir um vestido, mas um homem vestir um vestido, usar um vestido para um homem, é uma característica feminina e é classificado como uma não conformidade em si mesmo. Se você vê, imagina só, homem cis, o cara forte, musculoso, andando com um vestido na rua. Isso em si já é classificado como uma não conformidade de gênero e esta pessoa será lida como queer imediatamente. E isso é uma característica que nós também temos que falar, é que a sociedade de gênero tende a rejeitar o feminino. O feminino é rejeitado, visto como inferior quanto ao masculino. E aí é que existe uma característica onde, por exemplo, mulheres podem usar calças desde que sejam calças para mulheres, calças apertadas. Há uns anos atrás, por exemplo, teve toda aquela polêmica, os homens estão usando calça apertada, porque calça apertada era vista como uma coisa feminina. Hoje em dia é normal você ver gente calça apertada. A normalização das estruturas e da não conformidade é importante por causa disso, mas a questão é, até uma questão muito pequena, com uma calça ser mais apertada do que ela, entre aspas, deveria, já é classificado como uma não conformidade de gênero. E assim, ó, os meios que usavam a calça apertada eram meios como é que fala? De sertanejo universitário, que é um meio extremamente heteronormativo. Extremamente heteronormativo. Mas essa galera ainda era zoada fora desse meio por ser meio viada. Era isso. A galera de um meio extremamente heteronormativo, cisnormativo e preconceituoso, sim, era zoada fora desse meio por não ser macho o suficiente. Viu? A sociedade de gênero está sempre se policiando. Tudo tem gênero, então. Como você. Com quem você anda? Onde você anda? Lembrando que onde você anda também é importante. Até a característica da sociedade de gênero dentro dessa situação, aonde você anda é importante. Homens sendo vistos dentro de lojas de roupas femininas, mesmo que tenham roupas masculinas lá dentro em menor quantidade, ou alguma coisa que ele precisa, são lidos como mais femininos. O quanto de homem que se recusa a entrar em loja, eu sei, eu já fui assim. Eu não sou mais. Se recusa a entrar em loja feminina, se recusa a entrar. Tipo, a quantidade de homens que se recusam a ser lidos como femininos em qualquer coisa. Sabe? Homens que se recusam. Como você se expressa, palavras que você usa. Basicamente, xingar muito é visto como uma característica masculina, enquanto você não xingar é visto como uma característica feminina, você ser polida e tudo mais. Por exemplo, como você se apresenta. E aqui que é importante, a característica de como você se apresenta e onde você se apresenta dessa forma é importante. E aqui também a linguagem. A linguagem, em geral, não só verbal, mas, por exemplo, expressões não verbais, como você se veste, como você se move, como você. Isso tudo tem gênero e é classificado dentro de uma característica do binarismo. E isso é importante. Voltando à relação colonial, o que queremos dizer com as relações coloniais? Dentro da lógica da relação colonial, tudo tem gênero. E isso vai até para como nós lemos a história. Nós lemos a história através disso. E é aqui que nós vamos falar sobre. Quando nós vamos estudar uma relação de gênero fora da nossa sociedade normativa ocidental de gênero,
Muitas vezes nós impomos as nossas relações de gênero dentro dessas sociedades através da tradução e através das relações linguísticas. E essas relações são impostas até entre sociedades que estão dentro do modelo patriarcal europeu. Eu vou dar um exemplo. O Japão, ele é uma sociedade que está dentro do modelo patriarcal europeu, é uma sociedade extremamente patriarcal, é uma sociedade extremamente machista, homofóbica, transfóbica, racista, xenofóbica, tá? O Japão é assim. O Japão não é um paraíso LGBT, não é nada disso. O Japão é uma sociedade extremamente patriarcal, extremamente violenta com isso. Mas a língua japonesa tem uma característica muito interessante. Ela tem intensidades diferentes e os pronomes japoneses eles vão ter intensidades diferentes. Então, o que eu quero dizer com isso? Basicamente, os pronomes japoneses eles têm características japonesas de femininidade ou masculinidade, mas eles não são exclusivos para homens ou mulheres. Quando nós estamos falando do Brasil, existem pronomes exclusivos que são realmente atrelados hoje em dia, pelo menos por enquanto, a homem ou mulher. Se você fala, ele foi na quitanda, você está se referindo que um homem foi na quitanda dentro da sociedade brasileira. Se você fala, e isso, você fala dessa forma, e isso é entendido assim, mesmo que você tenha se referido a uma pessoa transmasculina não binária. O entendimento de gênero também tem toda essa questão. Existe também a questão de que, por exemplo, ela foi a quitanda, uma mulher foi a quitanda, mas você está falando de uma pessoa transfeminina não binária. A questão aqui é que o gênero ele se impõe dentro da sociedade através dessa lógica colonial. Mas o que isso tem a ver com o Japão? No Japão, os pronomes japoneses, boku, ore, atashi, o que for, eles têm intensidades de masculinidade ou feminilidade dependendo do contexto. Por exemplo, boku é intensamente masculino, ele é visto como intensamente masculino. Mas em algumas regiões do Japão, boku é utilizado por mulheres, especialmente mulheres mais velhas, onde o boku era mais neutro. E isso é importante. Se você for por uma cidade e falar boku, você está se referindo eu, um homem. Porém, em outros lugares, você pode estar se referindo como uma relação mais neutra. As relações de gênero são impostas colonialmente através até da linguagem e de como a língua funciona. E isso é importante. Quando nós vamos traduzir textos, por exemplo, de culturas indígenas, muitas vezes nós atribuímos gênero àqueles textos sem entender as nuances desses textos. A Lugones fala disso bastante também. O Preciado também vai falar um pouco disso. Como nós vamos impor a nossa cultura a outras culturas. O gênero é imposto colonialmente. E conforme nós vamos falar, nós também temos que falar do racismo e de como sexualidade é racista. Eu vou dar um exemplo. Por que a sexualidade é racista? Porque o que é gênero e o que é sexualidade? O gênero já foi definido, mas a sexualidade não é tão diferente. A sexualidade é um conjunto de comportamentos impostos através de uma relação de controle de reprodução. Enquanto o gênero é sobre o controle tanto reprodutivo quanto de expressão, a sexualidade é para controle de reprodução. Nos Estados Unidos, durante a era do apartheid americano, que era a era da segregação americana, existia toda uma relação de proibição em vários lugares era proibido ter relações interraciais. E isso é importante por causa que isso vai entrar na sexualidade. A sexualidade, ela não é apenas em relação ao gênero, mas em toda a expressão sexual humana. Quem acha que a sexualidade é apenas em relação ao gênero, não só está errado, como está reduzindo toda a expressão sexual humana a uma caixinha que não cabe. Durante a segregação americana, em diversos estados dos Estados Unidos era proibido, por lei, você ter relações interraciais. Proibido. E imagina só, um homem cis negro namorar uma mulher cis
branca era proibido. E essa era uma visão de sexualidade anormal e cruel, e era visto como algo que não poderia acontecer e não era natural. A relação de naturalidade da relação sexual não é imposta apenas a pessoas gays, mas a também pessoas racializadas. E isso é uma questão muito importante que nós devemos ver e observar, é que a relação de entre raças, ou pelo menos entre os grupos racializados, como se diz corretamente, estes grupos racializados têm e você ter uma relação entre esses grupos racializados dentro da sociedade colonial é uma quebra das estruturas da sexualidade de imposta. E as estruturas sexuais e as estruturas da sexualidade vão ser impostas a partir da legislação e das formas legis de poder. Dentro dessas relações de interraciais, como se dizia no passado, né? Aqui, ó. Vicky mandou só um adendo. Ainda é um tabu na comunidade negra estadunidense o homem cis negro namorar uma mulher cis branca. Isso é um tabu no Brasil. Não precisamos nem ir tão longe. Isso é um tabu no Brasil. Um homem branco namorar uma mulher negra ou um homem negro namorar uma mulher branca ainda é um tabu. Por causa que o Brasil é segregado, sim. E a sexualidade das pessoas, elas são policiadas por linhas de raça, sim. Sabe? Por linhas raciais, sim. E é por isso que quando nós estamos falando da sexualidade, temos que ver também como a sexualidade afeta pessoas queer. Dentro da heteronormatividade, dentro do pensamento social geral, um homem cis namorar uma mulher trans, ele é visto como queer. Ele é visto como queer, sim. Ele não é visto como hétero mais. Por causa que a heterossexualidade não é. A heterossexualidade, a cisgeneridade, essas coisas não são só identidades, não são só coisas que você constrói. Eles são sistemas de poder. E esses sistemas de poder se impõem e se reproduzem até dentro de comunidades queer, até dentro dessas identidades. O patriarcado se reproduz, o racismo se reproduz. Ninguém está livre deles. Achar que você está livre do patriarcado porque você, eu sou lésbica, eu sou trans, eu sou negro, você não está livre. As lógicas se reproduzem sim. Não existe nenhuma forma de você colocar pessoas em quadradinhos perfeitos que vão se encaixar perfeitamente no mundo. Isso não acontece. As pessoas são complicadas e nós não estamos falando só de identidade, nós estamos falando de espaços aqui. Estamos falando de espaço, de comunidade, de várias coisas. E a heterossexualidade é um sistema, não é só uma identidade, é um sistema de imposição, assim como a cisgeneridade. Então, a cisgeneridade, aqui no que é o gênero, é um sistema de imposição. E a sexualidade, a heterossexualidade também é um sistema. E é assim que o gênero e a sexualidade afetam a sociedade. Porque essas imposições vêm de cima para baixo e elas são reproduzidas nesses níveis sociais. Então, por exemplo, hoje em dia, você, uma pessoa branca, namorar uma pessoa não branca é visto como um tabu, sim, dentro do Brasil. Ou um fetiche, ou alguma coisa estranha, sabe? Não é incomum pessoas negras sofrerem racismo por pessoas brancas dentro de uma família que ela está namorando. Uma pessoa lida como branca ou lida como menos negra, namorar uma pessoa negra, e assim, nós também temos que lembrar que a sociedade brasileira é um pouco diferente da americana, porque no Brasil nós temos uma influência enorme do colorismo. Por exemplo, uma pessoa lida como menos negra, entre aspas, namorar uma pessoa considerada mais negra, por causa que assim, tem essas características, tá? No Brasil nós vemos pessoa como mais branca ou menos branca, dentro do colorismo,
uma pessoa menos negra namorar uma pessoa mais negra já é visto como uma quebra dessa sexualidade esperada. Você, dentro da sociedade brasileira, é esperado você sempre namorar uma pessoa mais branca que você. E aí é que tá o rolê. A sociedade brasileira é segregada, sim, é racista, sim, e ela tem tabus, sim, e quando a gente precisa olhar para esses tabus, sim. Por isso que eu falo, a sexualidade não é apenas sobre, eu sou homossexual, eu sou bissexual, não é apenas isso. E aqui a, a sexualidade é toda forma de expressão sexual e de prazer corpóreo humana. Eu posso falar uma coisa, muita coisa dentro da sexualidade não é sobre sexo. Muita coisa dentro da sexualidade não é sobre sexo. Muita coisa é sobre expressão, é sobre, sabe, é sobre outras características, como kink, como, por exemplo, sobre expressões não sexuais, como, por exemplo, você gostar de sentir algumas texturas específicas. É a expressão sexual de toda, é toda essa expressão sexual. E quando eu falo toda forma de expressão sexual. Com quem você sai, como você sai, qual que raça que aquela pessoa é lida, com quantas pessoas você sai, onde você vai, como você faz sexo, com quem você beija, quem que você não beija, tudo isso é lido dentro dessas expressões. E aqui eu vou falar uma coisa: a sexualidade é uma característica na qual o gênero é lida. Por isso, o assimilacionismo, isso é muito importante, nunca dá certo. Porque, gente, não importa se você é uma pessoa gay, toda bem comportada, que usa terno, que mora numa região suburbana, que paga todos os seus impostos, você ainda é um viado. E eu preciso dizer isso, você ainda é um viado. E sabe, por isso você ainda é lido como menos homem. Não importa se você é um homem gay, cis, branco, que se vê, você não é visto como um homem inteiro. Porque ao você se relacionar com homens, você é visto como menos homem. Ao se você se relacionar com homens, você, você ainda é visto como menos homem, como uma pessoa inferior. E o homem é visto como a pessoa base da sociedade. Qualquer coisa além do homem vai perdendo a sua humanidade. A mulher, pessoas trans, pessoas, sabe, gays, qualquer pessoa que quebra a lógica do homem cis, hétero, branco, burguês, vai perdendo isso. E até a sua classe pode diminuir como você seria no gênero. O seu gênero, ele não é visto como um homem dependendo da sua classe. Se a sua expressão de classe for diferente do que é visto, do que é esperado, você é visto como uma pessoa inferior. E isso também tem recortes de gênero. A classe tem recortes de gênero. É só você ver como as pessoas veem e leem pessoas, por exemplo, do funk, homens do funk, homens cis do funk, são lidos como bufões, como exagerados, como pavões assim sociais, mas dentro daquele meio eles são vistos como expressões masculinas, mesmo que dentro da expressão burguesa não seja. Estes recortes não são absolutos. Nenhum dos recortes que eu estou fazendo aqui são absolutos, isso é importante. É muito importante lembrar, nada do que eu estou falando aqui é absoluto. Esses recortes acontecem dentro de grupos, dentro de uma mesma sociedade. A sociedade não é homogênea. E quem fala que a sociedade é homogênea ou está mentindo ou não sabe do que está falando. A sociedade não é homogênea, ela é uma estrutura composta por estruturas menores. E é por isso que eu digo, o assimilacionismo não funciona. Porque não importa o quanto você se assimile a uma sociedade, você nunca vai ser parte daquela sociedade 100% se você quebra suas regras mais fundamentais. Uhum. Sabe? Você nunca vai. Nunca mesmo. E isso é o mais importante aqui. Quando eu estou falando
Ah, quando eu estou falando da sociedade de gênero, quando eu estou falando da sociedade que é esperada, nós temos que ver que essa sociedade não existe. Não existe sociedade homogênea, não existe uma massa homogênea de pessoas. Uma sociedade é composta por massas menores de pessoas e grupos díspares dentro dessa sociedade. Estes recortes que eu estou fazendo é uma questão importante por causa que o colonialismo ele afeta todos os níveis do nosso pensamento, da sociedade. Nós pensamos de forma colonial. Eu já me peguei várias vezes pensando de forma colonial, por causa que isso se reproduz. Nós somos criados nesse meio, logo nós vivemos nesse meio, nós reproduzimos essa lógica. Essa lógica não é inata, ela é ensinada. E por ser ensinada, a sexualidade é uma característica do gênero. Um homem gay é visto como menos homem, uma mulher lésbica é vista como menos mulher. E isso nós vamos voltar ao gênero e aonde a sociedade de gênero se divide. Uma mulher, a mulher, ela é vista menos como um aspecto específico da vida, tipo, do indivíduo e mais como um aspecto da vida daquele momento. Uma mulher, ela tem um ciclo de vida muito esperado dela. A mulher tem um ciclo de vida esperado como? Ela nasce, passa a ser criança. A criança da mulher, ela não é vista como uma criança igual o homem é visto como uma criança, tá? A fase criança da mulher, ela é vista como uma mulher não desenvolvida. Aí ela passa para a adolescência, e a adolescência também, uma mulher não desenvolvida. Ou, muitas vezes passa da criança para a mulher imediatamente, e de mulher ela é esperada de passar para a mãe. Mãe não é uma mulher. A mãe não é uma mulher. A mãe é um ser além da mulher. A mãe ela é esperada não ter nenhum desejo sexual, nenhum desejo pessoal, nenhum desejo egoísta, não. A mãe ela é esperada que tudo dela seja para os filhos. Ela é esperada sacrificar-se, ela é esperada existir, ela é esperada tudo seja para os filhos e para seu marido ou o homem da casa ou o que for. Ela não tem uma individualidade. Então, as fases de vida da mulher é criança, que é uma mulher não desenvolvida, diferente do homem, que a criança é vista como uma criança mesmo. Aí depois você tem mulher, vai diretamente pra mulher, tá? E aí depois diretamente pra mulher, você vai pra mãe. E aí você vai pra mãe e como mãe você não é uma mulher. Mães não são mulheres. Mães são seres abstratos, etéreos e não sei o que você vai ser, vai dar tudo pros seus filhos e vai existir em uma existência perfeita e quase religiosamente construída. E da mesma forma, lésbicas não são vistas como mulheres completas. Lésbicas são vistas como uma quebra do que é esperado. Por causa que tanto é que muitas pessoas falam, eu tenho que consertar ela, se eu como um homem, eu vou lá beijar a lésbica e ela vai se apaixonar pelo homem. Não vai acontecer. Sabe? Desculpa, gente, não vai. Não é assim que funciona. Sabe? As coisas. A pessoa querer essas coisas, a lésbica ela é vista como uma expressão incompleta da mulher. Ela é vista como apenas uma questão do olhar masculino para tal. E como seja vista como apenas uma questão do olhar masculino para as lésbicas, ela é vista explicitamente como ou um fetiche ou uma relação de poder. Onde a lésbica, novamente, e as lésbicas, quando elas começam a quebrar com as expectativas de gênero da mulher, elas são vistas com cada vez mais agressividade. Existem lésbicas desfém, caminhoneira, butch, sabe? Existem várias formas de expressão. Até as femi não são exatamente expressões femininas exatas, muitas vezes. E sim expressões hiperfemininas, muitas vezes. Muitas vezes existem toda uma subcultura lésbica de expressão hiperfeminina, quase caricata. E essa expressão não é vista como feminina também exatamente. Ela é vista como uma relação dentro da comunidade. E isso é importante também. Ai, ai. A sexualidade está diretamente, intrinsecamente ligada a gênero e raça. E raça está ligada a tudo isso. A interseccionalidade funciona de uma forma mais ou menos assim. Sexualidade
gênero, raça, classe. Tem classe também, tá? Sexualidade também tá ligada à classe. Raça, tá? Pessoas socializadas também são vistas dentro de uma expectativa de sexualidade. E claro que vão ter outros elementos aqui, classe, como também, por exemplo, existência, tipo, o conceito da localidade. Você está. E esses conceitos, eles vão todos se interligar. A sexualidade está ligada à raça, a raça está ligada à classe e também ao gênero. A raça também está ligada. A raça também está ligada à localidade. A classe está ligada à sexualidade. Existem sexualidades específicas onde só pessoas ricas são esperadas de fazer. O gênero está ligado à classe. Tá? O gênero está ligado à classe. Por exemplo, existem expressões ou sexualidades ou coisas que são esperadas só de pessoas de certa classe. E isso também é importante. Algumas coisas só são permitidas se você for da classe certa. E aqui a sexualidade, obviamente, está ligada ao gênero. E o gênero, obviamente, está ligado à localidade. Mas a localidade também está fundamentalmente ligada à classe. Por causa que a localidade é onde você existe naquele momento. Isso está fundamentalmente ligado à sua classe social. Por causa que você mora na favela, ou você mora no interior, ou você mora numa grande cidade, ou você mora em algum lugar. Isso está fundamentalmente. Estes conceitos estão ligados, eles se interconectam, eles se alteram, eles se completam e se quebram. E aqui nós também vamos colocar que o gênero forma um espetáculo. Dentro da sociedade do espetáculo, vou fazer uma ligação aqui minha própria. O gênero ele forma um espetáculo, é o espetáculo do gênero. Você é esperado performar o gênero. Mas não. E quando eu falo espetáculo do gênero, não falo apenas em um nível individual. Eu falo em um nível artístico, social, onde o espetáculo do gênero é esperado. Você é esperado relacionar-se com o gênero através do que você consome, do que você existe, aonde você existe. Sabe, aonde você existe em um determinado momento e por que você existe em um determinado momento. Sabe? Ah, e aqui nós vemos uma relação onde é esperado não apenas uma estrutura de classe e raça. É um papel, como o Vic disse, é um papel de 24 horas. Sim, é um papel de 24 horas que você é esperado performar para os outros socialmente. E não apenas isso, você é esperado ver estas coisas, tanto é que quando o espetáculo é quebrado, quando as cortinas caem e se vê o sofrimento por trás, ou quando alguém tenta quebrar o espetáculo através de uma não normatividade, a estranheza se forma, por causa que nós nos acostumamos com a dor. E ao nos acostumarmos com a dor, nós chamamos a dor de normal. Nós nos acostumamos a performar 24 horas, um gênero que não nos encaixa perfeitamente a muitas pessoas. E eu vou falar uma coisa, ninguém se encaixa 100% no seu gênero. Ninguém se encaixa 100% no gênero ideal. Ninguém. Todo mundo no planeta vai gostar de alguma coisa considerada que não é do seu gênero, vai querer fazer alguma coisa, vai. E as pessoas que tentam se normatizar mais e mais são as piores pessoas, são pessoas que se tornam cada vez mais amarguradas, violentas e necessitadas. Por exemplo, o movimento incel é um bom exemplo por causa que o movimento incel, ele é um movimento que ele é curioso. Ele não é um movimento normal, mas ele é normativo. Esses conceitos são diferentes. Normativo é uma norma, é normativa, ela é normatividade, ela cria esta norma, ela constrói essa norma.
O movimento incel ele é extremamente normativo, só que ele não é normal. Normal é uma coisa comum, uma coisa que existe. A normalidade existe a partir de um conjunto de comportamentos que vão sendo notados em uma sociedade, que podem ser comportamentos orgânicos, impostos ou não. A normatividade dos incels é curiosa porque eles não são pessoas normais, eles são pessoas extremamente problemáticas e muitas vezes que precisam de ajuda de outras pessoas, mas ou muitas são só filhos da puta, sabe? Não importa. O ponto dos incel é que eles são um grupo extremamente normativo de reprodução das estruturas de gênero e sexualidade ao extremo. Eles o movimento incel ele acredita veementemente que a razão pela qual eles não têm a sua sexualidade existente, eles não conseguem ter relações, é por causa de que todo mundo acredita que eles precisam ser perfeitos e eles se veem que precisam ser perfeitos. E ao se verem como essa necessidade de perfeição, sabe? Ao se verem como essa necessidade de perfeição, eles se veem indignos e incapazes de trair. Mas, ao mesmo tempo, contraditórios, como eles são majoritariamente homens cis, eles se veem como através da mídia, como se eles tivessem direito às relações dos outros, como se eles tivessem direito ao tempo dos outros, lhes fosse devido ter relações com mulheres. E esse é o ponto. Eles acreditam na normatividade ao extremo, ao nível absurdo. E ao acreditarem na normatividade a um nível absurdo, eles começam a se criar um ciclo altamente destrutivo de misoginia, crueldade, violência interna e externa, principalmente contra grupos marginalizados, mulheres e até mesmo adolescentes, que eles começam a criar essa ideia de uma hipernormatividade, onde tudo e todos devem seguir essa normatividade, e que todo mundo acredita nessa normatividade sempre. E isso é uma coisa importante. A normatividade existe não quer dizer que todo mundo participe nela. A normatividade é um teatro. E na maioria das vezes, se você estiver fazendo esse teatro bem o suficiente, você está bem. Mas o teatro bem o suficiente. Muitas vezes, esses movimentos hipernormativos, o bem o suficiente não é o suficiente. Tem que ser perfeito, eles vão criando regras em cima de regras em cima de regras. E aí é que tá. Quando você forma um grupo fechado, isolado, que não vê a realidade e que fica se comunicando, eles tendem a criar regras e mais regras dentro dessa sociedade normativa para justificar tanto a sua existência como suas próprias realidades. E essas reproduções, essas lógicas nos são ensinadas através da mídia, escola, vivência. E nós temos que pegar essas coisas no dia a dia. Tipo, você não pode fazer isso, você não pode sentar daquele jeito, você não pode. E você vai. E isso também vai nos levar, por exemplo, quando eu falei de neurodivergência, que pessoas neurodivergentes são naturalmente, ou pelo menos de certa forma, são pessoas que não conseguem pegar muitas realidades sociais ou acham realidades sociais idiotas. E por isso não é incomum pessoas neurodivergentes entrarem em meios queer. Por causa que, porra, por que como eu cruzo as pernas define meu gênero? Caralho, que merda é essa? Quem disse? Quem disse isso? Sério? Porra, quem disse? Não, sei não. Quem disse? Ah, se eu cruzar as pernas, agora eu estou sentando femininamente. Você tá sentando igual mulher. Por quê? Não sei não. Quem disse? Ah, e se você olhar pro seu pé de um jeito, se você olhar pra sua unha de um jeito, se você caminhar de um jeito, se você mover sua mão de um jeito. Caralho! É um teatro tão grande, tão grande, tão grande, que tem tantas regras e são regras dentro de regras que fica. Porra! Por quê? Sério, por quê? Por quê? E essas regras da normatividade, elas novamente estão em todos os níveis da sociedade. Nós vivemos numa sociedade de gênero. A sociedade de gênero é uma sociedade que generifica, que cria o gênero, genderfy, né? Cria o gênero em tudo, nas ações, no meio, na fala,
Em tudo. Ai, sabe? E isso vai criando novas lógicas e vai se reproduzindo em níveis absurdos. Tipo, pra vocês terem uma ideia, a sociedade de gênero é tão impositiva e tão cheia de regras que um homem cis, hétero, branco, que respeita a mulher, que faz trabalho de casa, que cuida dos filhos também, que ele é visto como queer, que ele talvez ele seja um pouco, ele tenha trejeitos um pouco considerados afeminados, talvez, ele senta ali, assiste sua novela, que assiste novela, por exemplo, é considerado como queer. Em alguns casos, conforme essas relações do machismo e da misoginia crescem, o próprio fato de você tratar mulheres bem é visto como queer. Ou seja, é visto como estranho, é visto como diferente, é visto como gay. Tem até uma piada na internet. Fellas, is it gay to love women? Tipo, mas sim, é gay amar mulheres, dependendo da situação. Dependendo da situação, é gay amar mulheres. Do como você ama a mulher, do como você age, de como. Por exemplo, se você cuida da casa, se você lava a louça, se você lava a casa, se você cuida dos filhos, se você, sabe, se você não ganha mais que ela, se você fica na. Se você, sei lá, ou se você não ganha mais que ela, ou pior, se você não só não ganha mais que ela, como ela te sustenta. Se você fica. É uma relação hétero. Eu tô falando uma relação hétero, cis, branca. Essa relação é vista como fora de uma relação normal. É visto como uma relação gay. É visto como uma relação. É visto como uma relação anormal, entre aspas. Sabe, é visto como uma relação fora da sexualidade, é visto como uma relação de sexualidade não normativa. É visto, o homem é visto como menos homem. O homem performar coisas que são vistas como femininas é visto como menos homem. O gênero é imposto em toda a característica social. E aqui nós vamos falar, dentro de uma estrutura anarquista, todas essas hierarquias vão se construindo. E essas hierarquias são reproduzidas, tanto em nível individual quanto sistêmico. E como nós lidamos com isso? E essa parte é uma das partes mais importantes. Como nós lidamos com isso? Como lidar com as estruturas de gênero, sexualidade, estruturas que vão nos formar e vão nos criar? Como nós lidamos com isso? Nós vamos lidar com essas estruturas de gênero, sexualidade a partir da revolução queer. A revolução queer é uma revolução de cultura e da própria realidade. A revolta. A revolta é necessária. Nós precisamos estar bravos com o mundo que nos rejeita. Nós estamos aqui, nós somos queer, nós não vamos embora. Nós somos um mundo, nós existimos e o nosso meio é feliz. E por mais que eles tentem nos destruir, nós resistimos e nós devemos resistir para que ninguém mais precise resistir no futuro. Nós devemos resistir para que ninguém mais precise resistir no futuro. A resistência não deve ser eterna. Nós estamos procurando um futuro onde as estruturas normativas, essas hierarquias sociais que se criam, que são reproduzidas pelas próprias pessoas, e elas são reproduzidas tanto pelo Estado, que o Estado é o maior reprodutor da heteronormatividade, da cisnormatividade. Nós queremos que essas coisas sejam desabadas, mas nós também queremos uma equalização social onde essas hierarquias sejam desmanteladas. As hierarquias sociais devem ser desmanteladas a partir dessas estruturas. E para isso nós precisamos de segurança, ajuda mútua. O que você pode fazer? Dentro da sociedade de gênero, o questionamento da sociedade é importante. Faça vídeos iguais a esse, compartilhe esse vídeo, faça posts, crie livros, faça arte. A arte é uma maneira muito importante pela qual o mundo existe e se comunica. Faça arte, faça o que você puder. Ajuda mútua também é importante.
A sociedade de gênero, ela não é apenas algo que acontece, ela é violenta. O gênero é violentamente imposto. Gente, isso aqui tudo é violento. É violentamente imposto a partir da guerra, a partir de coisas como a polícia, a partir do abuso. Essas coisas não só acontecem, não são só coisas que estão no ar. Não, não, não. Isso aqui é violentamente imposto. Nós somos expulsas de nossos espaços. Nós somos pessoas fundamentalmente isoladas. São pessoas. Nosso gênero é socialmente construído para e nós e ele é violento. O gênero é violento. Tudo isso que eu falei não é só uma coisa que existe, não é só uma coisa que. É violência. Isso aqui é tudo violência. Voltando ao exemplo que eu dei antes, um homem cis hétero de vestido pode apanhar na rua. Esse é o ponto. A violência mantém isso. E não só a violência estatal. A violência estatal também mantém isso através da lei, através da ordem, através de. Também, mas a violência que mantém isso não é só estatal, não. A violência que mantém isso é social. É o pai que bate no filho. É a mãe que expulsa o filho de casa ou bate também. É a rejeição a qualquer característica diferenciada. Gente, isso aqui tudo é violência, o gênero é violência, é imposto, criado e relativizado a partir da violência. Ele é normalizado a partir da violência, ele é normativizado a partir da violência. Isso aqui tudo é mantido pela violência e pela crueldade. E é importante que para quebrar isso nós temos que quebrar a violência, nós temos que abrir espaços inclusivos, abrir. Gente, se você puder, abra um grupo de pesquisa queer na sua cidade, na biblioteca. Se você puder, abra algo na sua faculdade. Crie ambientes de comunicação. Tenha comunicação com outros grupos queer, com outros grupos LGBT, com outras formas. Não aceite o assimilacionismo. Não aceite coisas corporativas, porque as corporações também estão ligadas nessa violência. Elas vão nos jogar fora no segundo que elas puderem. Não aceitem corporações. Não aceitem só isso. A parada gay ter sido tão extremamente corporativizada, porra, sabe, nojento. Nojento, sinceramente. A parada gay, não aceitem normativização, não aceitem normalização de violência contra nós. E não aceitem assimilacionismo. Assimilacionismo é morte. E o assimilacionismo não só é morte, como é violência pura. O assimilacionismo é violento. Assimilacionismo é extremamente violento. E o assimilacionismo é aceitar que o assimilacionismo basicamente diz: essa violência que nós sofremos dentro da sociedade de gênero tá tudo bem porque agora a gente conseguiu algumas coisas. Não tá. Gente, não aceitem a violência contra nós. Assimilacionismo não. Dê like, comenta e se inscreve, pessoal. Ajuda aí o canal, viu? Até a próxima. E lembrem-se, seja queer. Ah, eu queria dar uma. Tem dois itens da live anterior que mandaram os beats que eu não fiz na live anterior, que é o Wolf pagou um pirarucu. Pirarucu! E o Vic pagou uma oferenda pra lua. Valeu, Vic. Oferenda pra lua será feita. Mãe Lua nos céus estrelados, traga o caos que nos foi roubado. E não deixe o assimilacionismo tomar conta de ninguém, viu? Até mais. Beba água. E tchau, tchau.